Graça e paz, meus irmãos. Eu espero em Deus que cada um dos irmãos esteja bem, suprido pelo Senhor em todas as áreas da sua vida, desde as necessidades materiais até aquelas necessidades mais profundas que são nossas necessidades espirituais. Que a alma dos irmãos esteja descansada em Deus, que governa todas as coisas e que dirige toda a história. A saudade é grande, a falta que todos nós sentimos da comunhão física, presencial, ela é uma falta muito grande, com certeza. E a cada dia que passa, eu posso compreender um pouco mais do que Davi disse quando ele falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alvo dos nossos sonhos esse momento, o reencontro, estarmos juntos na adoração pública ao Senhor, em sua casa, esse local reservado para que juntos nós possamos adorar ao nosso Deus. Enquanto isso, nós permanecemos em oração, nós nos falamos virtualmente e eu espero que a mensagem da palavra de Deus esteja alcançando o seu coração e de alguma maneira que Deus esteja suprindo essa falta, essa necessidade da comunhão pública. Nós estamos vendo nessas últimas mensagens um pouco sobre a vida de José no Egito, a sua jornada no Egito. E nós já temos aprendido algumas coisas, temos visto alguns passos e o comportamento de José enquanto ali no Egito. José não era do Egito, ele estava no Egito. A vida de José nos mostra uma diferença gritante, uma diferença enorme entre o seu coração e a cultura egípcia. José certamente vivia para Deus num pensamento completamente distinto do pensamento da cultura egípcia. Isso é como que uma ilustração para a nossa vida, enquanto aqui nesse mundo. Estamos aqui, mas temos um coração para Deus e devemos viver com base nos valores da nossa cidadania celestial. Nós já vimos que no Egito José ele enfrenta a sedução e ele vence a sedução por sua confiança nas promessas de Deus, por sua confiança na palavra de Deus. Nós vimos também que José no Egito ele enfrenta aflição. E como ele responde à aflição que ele experimenta ali? Ele responde demonstrando compaixão sobre a vida de outras pessoas. E agora, na sequência, nós vamos ver uma possibilidade bem real na vida de José de enfrentar um perigo grande que nos cerca, que é o perigo da amargura. Como José irá reagir à dificuldade da amargura que tenta se instalar na sua vida? Nós sabemos que enquanto neste mundo nós estamos sujeitos a muitas situações que podem trazer amargura ao nosso coração. Como nós devemos reagir? E José, ele nos ensina muito sobre isso. Nós vamos prosseguir no capítulo 40 de Gênesis agora, a partir do verso 9. Nós já vimos até o verso 8, agora vamos do 9 até o final do capítulo, até o verso 23. Diz assim: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo,
fale de mim ao faraó e tira-me dessa prisão, pois foi trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação, as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. As coisas parecem que vão melhorar, pode ser que não seja o momento ainda delas melhorarem. José, ele deve ter pensado que as coisas estavam melhorando, quando ele viu cumprindo-se em mínimos detalhes os sonhos do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, e o Deus que havia concedido a interpretação correta dos sonhos, certamente cumpriria os sonhos que José havia tido ainda na terra de Canaã. E provavelmente José esperava que a realização dos seus sonhos acontecesse imediatamente. Afinal de contas, aconteceu ao padeiro-chefe, ao copeiro-chefe, exatamente como ele havia dito na interpretação dos sonhos que eles tiveram. Então, se aquilo que ele disse ao copeiro-chefe aconteceu nos mínimos detalhes, a vida dele foi preservada, o mínimo que ele poderia fazer seria interceder por José. Era como quase que uma dívida, nós podemos assim ver, e muitas vezes nós vemos esse tipo de coisa como uma dívida. Talvez José tenha ficado na grande expectativa nos primeiros dias após a libertação do chefe dos copeiros. Nós sabemos como que essa ansiedade, ela muitas vezes domina o nosso coração, e nós podemos imaginar José sentado na sua cama, com as costas encostadas na parede, os olhos voltados para o teto, e ele dizendo: olha, a qualquer momento o faraó ordenará a minha libertação e eu ficarei livre desse cárcere para sempre. Mas um dia se passou, nenhuma libertação aconteceu, e talvez José alimentasse esperanças no seu coração e ele tenha dito: olha, leva tempo para que a máquina do governo funcione, é assim mesmo, tenha um pouco de paciência. Mas 2 dias se passaram, a libertação não veio, e ele pensa: olha, talvez o copeiro estivesse esperando o momento certo para falar. Afinal de contas, algo tão sério deve ser dito no momento mais oportuno. 2 dias, nada de libertação, ela não veio. Provavelmente Faraó estava em negócios fora do país. 3 dias se passam, nada. Mais dias se passam, não houve qualquer livramento. Com certeza, agora Faraó já estava de volta, aquela expectativa cresce, o copeiro teve a ocasião oportuna, a ordem de soltura, ela será lavrada a qualquer momento. Mas pouco a pouco, a grande expectativa, ela vai se dissipando e ela começa a ceder lugar à dúvida e à incerteza. Afinal de contas, o que aconteceu de errado? Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para acontecer da maneira que nós esperamos aqui. Se nós não conhecêssemos essa história, nós diríamos: agora José, ele sairá da prisão.
Mas o que foi que aconteceu? A Bíblia, ela nos diz claramente o que saiu errado. Está aqui, no verso 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Não se lembrou de José. Como que esse copeiro poderia se esquecer de José? Ele esteve na prisão por ordem de Faraó. O futuro dele era incerto. Ele teve um sonho que trouxe perturbação ao seu coração. E naquele momento difícil da vida, José vem até ele, José o auxilia, José o conforta. Que esquecimento estranho! Deveria ser uma amizade duradoura. Eu acredito que todos nós concordamos com as palavras de George Lawson sobre este copeiro. Ele diz assim: olha, sua memória será detestada enquanto o mundo durar. Nós sabemos que há pessoas que se esquecem, há pessoas com uma memória que não é tão privilegiada, mas essa memória desse copeiro, ela será detestada enquanto o mundo durar. Mas qual foi o resultado da falta de memória do chefe dos copeiros? José, ele continuou a sofrer a dureza e a fadiga na vida na prisão. Nós ficamos um pouco de tempo isolados socialmente, sem poder desenvolver atividades normalmente. Estamos no conforto do nosso lar, desfrutamos das dádivas de Deus em nossas casas, a companhia da família. Mas o que é estar na prisão? Foi lá que José continuou, sem culpa alguma. Mas esse esquecimento ele poderia ter causado algo mais do que o cansaço, a fadiga na vida da prisão. José, ele poderia ter ficado amargurado e ele podia ter ficado ressentido para com Deus. Como assim? Deus me permite interpretar sonhos, Deus usa a minha vida e me deixa aqui. José sabia que Deus, o revelador da interpretação dos sonhos, ele era capaz de governar todas as coisas. A mente das pessoas estava sob o governo dele e ele poderia governar, inclusive, uma mente tão esquecida quanto a mente desse copeiro. José, ele tinha certeza de que Deus havia prometido exaltá-lo a uma posição de grande autoridade. E o resultado desse esquecimento do chefe dos copeiros poderia facilmente ter resultado em amargura na vida de José. Mas isso não aconteceu. Que coisa surpreendente, que coisa maravilhosa. José realmente era diferente de tudo aquilo que se esperava dele. Suas reações são diferentes. Como nós sabemos que José, ele não esteve cada vez mais amargurado nos 2 anos seguintes em que esteve na prisão? Porque ele saiu da prisão falando a respeito de Deus. E o que foi que ele disse? As suas palavras de Deus, elas manifestavam uma fé jubilosa, as suas palavras sobre Deus exalavam uma fé viva e não um ressentimento desagradável. Ele vai dizer no capítulo 41, verso 16, Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Foram as primeiras palavras de José. Logo depois dele sair da prisão, quando ele se encontra diante do faraó, e essas não são palavras de alguém que remoía ressentimento durante 2 anos, não são palavras de uma pessoa que alimentou a amargura em seu coração durante 2 anos. E isso é surpreendente. É algo maravilhoso ver que é possível que o nosso coração responda a situações em que naturalmente a amargura nos dominaria dessa maneira, com fé e com esperança, com uma visão gloriosa do governo de Deus sobre todas as coisas. A questão é como vencer a amargura nesses momentos estranhos. Como nós podemos vencer a amargura em momentos tão confusos
como esse que José está vivendo agora. Diante de mais essa experiência, nós podemos dizer que José, ele não se deixou amargurar por causa da estranha providência que ele enfrentou. José, ele venceu a amargura pela confiança na providência de Deus. O que é uma estranha providência? Por que eu estou dizendo estranha? Não é estranha pelo fato de ser errada. É estranha pelo fato de que muitas vezes não ser aquilo que é esperado. Não atender às expectativas do meu coração. E por isso, para mim, parece estranho. Entende? Então, muitos de nós sabemos o que é isso na prática. Essa expressão providência, ela diz respeito à obra de Deus em ordenar antecipadamente as nossas circunstâncias. É a obra de Deus de conduzir as coisas de tal maneira que Ele ordena as circunstâncias que nos envolvem, Ele controla, Ele dirige todas as coisas de acordo com a sua vontade para o cumprimento do seu bom propósito. Nós sabemos que Deus, Ele ama os seus filhos. Não há dúvida alguma com relação a isso. Se você é filho de Deus, de acordo com o padrão estabelecido em João 1,12, se você crê em Cristo e, portanto, recebe o poder de ser feito filho de Deus, você sabe que Deus te ama. A questão é que, por saber disso, às vezes enganados, nós pensamos que a maneira como Deus prepara nossas circunstâncias, elas devem corresponder às nossas conveniências, elas devem corresponder ao nosso conforto. Nós pensamos, se Deus me ama, Ele vai ordenar todas as coisas de maneira que seja conveniente a mim e de maneira que isso traga conforto para mim agora. Mas não é assim que funciona. Às vezes, a maneira como Deus ordena nossas circunstâncias, ela pode se parecer com muitas coisas, exceto com o seu cuidado por nós. Veja que isso não significa a falta do cuidado de Deus por nós. Mas às vezes a maneira como Ele ordena as circunstâncias ao nosso redor parece, contudo, menos com o seu cuidado por nós. Muitas vezes a providência de Deus, ela vem em forma de uma estranha providência. De novo, estranha não porque seja errada, não porque seja incoerente, mas estranha porque é diferente daquilo que eu acredito que pudesse ser o melhor. Um acontecimento onde nós chegamos a pensar que Deus esqueceu tudo a nosso respeito, um acontecimento em que nós pensamos que Deus tornou-se nosso inimigo. Uma situação em que Deus realiza coisas que parecem contrárias à sua promessa. Você sabe o que é isso, muitos de nós sabem o que isso significa. Deus prometeu cuidar dos seus filhos, Ele prometeu suprir todas as suas necessidades. Nós sabemos disso. Filipenses 4,19 nos diz com muita clareza que Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas alguns dos filhos de Deus são afligidos por enfermidades graves, persistentes, não encontram cura física ou talvez até emocional. Muitos dos filhos de Deus sofrem por causa da perda de pessoas queridas e eles não são piores do que eu. Alguns passam por dificuldades financeiras. E nós podemos aqui enumerar tantas e tantas circunstâncias que acontecem à vida de filhos amados de Deus. Muitos filhos de Deus, por causa disso, têm dificuldade de manter o equilíbrio nesses momentos de estranha providência. Diferente de José, muitos se deixam amargurar pelos acontecimentos. O coração se torna amargo, toda a esperança parece que se vai, uma tristeza e até um rancor toma conta do coração.
E muitos interpretam as circunstâncias com o significado de que Deus falhou com eles. E, portanto, se Deus falhou com eles, ele não é mais digno da sua confiança. E ele não é mais digno do seu serviço. É por isso que muitos têm abandonado a vida com Deus, ou pelo menos a vida próximo com Deus, a vida da busca de Deus, porque estão decepcionados, não conseguiram entender o significado das estranhas providências de Deus em sua vida. Por isso, nós precisamos nos perguntar, e quanto a nós? Como é que nós nos comportamos em nossa estranha providência? Ou nas estranhas providências de Deus sobre a nossa vida? Pelo menos 3 detalhes precisam aqui ser esclarecidos. O primeiro deles, nós precisamos entender que uma estranha providência, ela não é completamente estranha. Deus, ele sempre tem lidado com os seus filhos utilizando maneiras que nós consideramos difíceis. Às vezes ele se utiliza de situações até dolorosas ao lidar com a nossa vida. Abraão, ele recebeu a promessa de que seria o pai de uma grande nação. Mas ele e sua esposa foram constrangidos a esperar até chegarem a uma idade avançada, antes que tivessem um filho. E antes disso, Deus mudou o seu nome. Diz que ele se chamaria pai de uma grande nação. Imagine o constrangimento. Um homem idoso, sem filho. E alguém lhe pergunta, como é que é o seu nome? Ele diz, eu me chamo pai de uma grande nação. Como pai de uma grande nação, moço? Estranha providência. Enquanto era jovem, Moisés ele tinha um desejo intenso de ver o seu povo liberto da escravidão do Egito, mas ele precisou esperar 40 anos antes de começar a obra que Deus confiou em suas mãos. Já um homem de 80 anos. Estranha providência. Deus o conduziu 40 anos no deserto, antes de chegar ao Egito para a libertação do povo. E depois mais 40 anos pelo deserto, conduzindo o povo à terra onde seriam instalados após a libertação. Davi, ele foi ungido rei de Israel, mas ele subiu ao trono somente após anos de uma perseguição severa da parte de Saul, correndo inclusive risco de vida, sendo perseguido como um criminoso, um inimigo, um animal. Então, não é tão estranha essa ideia de estranha providência. Nós vemos tudo isso nas páginas das Escrituras, na vida daqueles que Deus transformou e usou para o louvor da sua glória. Segundo, nós precisamos crer que o Senhor ele tem um propósito bem definido nas estranhas providências. Ele pode nos ensinar mais através delas do que através de qualquer outro meio. José, eu acredito que ele deve ter achado muito estranho o fato de permanecer ainda mais 2 anos na prisão. Parecia algo completamente desnecessário, parecia algo improdutivo. Por que perder 2 anos na prisão? Mas Deus ele não via as coisas assim. Por que Deus ele não vê as coisas como nós vemos muitas vezes? Por causa daquilo que Isaías nos diz no capítulo 55, porque os pensamentos e os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos, mais elevados do que os nossos pensamentos. E é claro, Deus ele se utilizou daqueles 2 anos para solidificar o caráter de José. Deus, ele trabalhou naqueles 2 anos para conceder paciência a José em meio às dificuldades. Deus, ele se valeu desse tempo para produzir uma confiança mais profunda de José em Deus. Então todas essas coisas foram úteis, tudo isso foi importante a José,
quando ele foi exaltado a uma posição de proeminência, quando ele foi elevado ao governo do Egito abaixo somente de Faraó. Mas ele não teria adquirido tudo isso se Deus não tivesse produzido nele todas essas qualidades por meio da dor, do tempo, das provações. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Terceiro, nós precisamos também nos lembrar de que estranhas providências não significam que Deus esqueceu suas promessas ou que essas promessas de alguma maneira foram anuladas. Não. Quando surge uma estranha providência, Satanás ele se apressa em tentar nos convencer que foi isso que aconteceu. Deus esqueceu suas promessas. Essas promessas de Deus não valem para você mais. Aconteceu alguma coisa que as anularam. Mas nós precisamos aprender a não julgar a palavra de Deus firmados ou fundamentados na sua providência. Veja bem, não podemos julgar a palavra de Deus com base nas providências de Deus, e sim, precisamos aprender a julgar as providências de Deus alicerçados em sua palavra. Nós não podemos julgar a palavra de Deus com base nas circunstâncias que consideramos desfavoráveis, mas nós precisamos olhar para as circunstâncias desfavoráveis com base nas verdades da palavra de Deus. Como nós podemos então entender a estranha providência de Deus? Nós precisamos entender a providência de Deus à luz das Escrituras. Há 2 livros que o crente deve ler durante a sua vida. Que livros são esses, pastor? O livro da providência são as circunstâncias da vida. O segundo livro é o livro das promessas de Deus, as Escrituras. O livro das circunstâncias, daquilo que nos acontece, e o livro das promessas. E nós precisamos aprender a ler esses 2 livros durante a vida. É legítimo lermos o livro da providência, as circunstâncias da vida, para procurar aprender o que Deus está nos ensinando através de estranhas providências. Não é errado olhar para as circunstâncias, analisá-las, tentar entendê-las, porque nós podemos compreender o que Deus está fazendo. A questão é que nós não podemos ler esse livro ou as providências, as circunstâncias, sem ler juntamente com ele o livro das promessas de Deus, a Bíblia. Qual que é o ensino aqui? O ensino é que muitas vezes é difícil ter entendimento completo das circunstâncias da vida. Muitas vezes tudo parece confuso, muitas vezes parece difícil de entender. Mas a Bíblia nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando nós não formos capazes de entender as circunstâncias. Não podemos olhar só para as circunstâncias. Nós precisamos lançar os nossos olhos, voltar os nossos olhos para a palavra de Deus que nos capacita a entender, ou pelo menos superar com fé, força e esperança às circunstâncias. Quando o livro das promessas de Deus, a Bíblia, quando esse livro é lido, nós descobrimos que o Senhor garante que estará conosco em todas as estranhas providências que nós enfrentarmos. Ele nos diz, assim como ele fez a Israel, Isaías capítulo 41, verso 10, eu leio para os irmãos, ele diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sabendo disso, como que nós podemos aplicar essa verdade em nossa vida? É algo muito importante.
tenha cuidado com a amargura. Lembre-se de que a amargura não acaba com as circunstâncias indesejadas. Não. A amargura apenas torna mais difícil para nós suportarmos circunstâncias que nós não pedimos e nem esperamos e nem desejamos. A amargura não acaba com circunstâncias indesejadas. Ela só torna mais difícil superá-las. Então pense de novo sobre José. O que José teria ganhado se ficasse amargurado, ressentido com Deus por causa do esquecimento daquele copeiro-chefe? O que ele iria ganhar? Porque a amargura dele não faria o chefe dos copeiros se lembrar dele. A única coisa que essa amargura poderia fazer era tornar sua vida na prisão ainda mais triste, ainda mais angustiante, mais difícil. A amargura não remove as circunstâncias, mas a amargura ela tem o poder de nos impedir de receber as consolações divinas no meio das circunstâncias. Ou seja, a amargura não pode produzir nada de bom na sua vida. Só pode produzir algo ruim na sua vida. É por isso que, seguindo o conselho do autor aos Hebreus, nós não podemos deixar que nenhuma raiz de amargura cresça, brote no nosso coração. Então, diante dessas verdades, como nós devemos reagir à estranha providência de Deus em nossa vida? Precisamos ler a palavra de Deus e confiar no propósito de Deus para nós. Outra coisa, nós devemos orar para que Ele nos conceda força para suportar essas coisas, de maneira que trará glória para o nome dEle e de maneira que conduza outros ao conhecimento dEle. O apóstolo Paulo, ele poderia ter considerado uma estranha providência a sua prisão e ele poderia ter permitido que a amargura invadisse e tomasse conta da sua alma. Mas ao invés disso, ele viu naquela circunstância uma oportunidade para propagar o Evangelho. Leia a carta que ele escreveu aos Filipenses. E ele diz: meus irmãos, não pensem que isso que me está acontecendo é algo terrível, é para prejuízo. Pelo contrário, algo maravilhoso está acontecendo. Eu tenho a oportunidade de testemunhar a todos da casa de César, pessoas que não seriam alcançadas de outra maneira. Eu tenho guardas aprisionados ao meu lado, em que eu testemunho do Evangelho, e a igreja aqui em Roma, ela está alvoroçada pregando o Evangelho por causa do meu testemunho. Veja, ele não deixou que a amargura tomasse conta do seu coração, ele não ficou se lamentando: Deus, eu deixei tudo para te servir, o que é que eu encontro? Uma prisão? Deus, eu abandonei todo o futuro promissor, religioso, político, para estar agora aprisionado num cárcere? Não. Ele sabia que Deus estava ordenando todas as coisas, de maneira que todo o futuro estava nas mãos do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, cada estranha providência que nós experimentamos nos dá também a oportunidade para levar adiante o Evangelho. Se tão somente aprendermos a adorar a Deus em meio às estranhas providências. Estamos passando um momento complexo, difícil, mas eu creio firmemente que essa é mais uma estranha providência de Deus. Ele está conduzindo a nossa vida, Ele está conduzindo a sua igreja que Ele ama, não da maneira que talvez nós esperávamos, talvez ninguém imaginasse que isso fosse acontecer da maneira como está acontecendo. É uma estranha providência. Mas Deus não falhou conosco, Deus não nos abandonou. E nós temos nesse momento a oportunidade de levar o Evangelho adiante, de maneira que na sua ira Deus se lembra de misericórdia e salva almas preciosas. Através de todo o sofrimento, através de toda a limitação,
Almas podem estar sedentas de Deus e nós podemos lhes levar uma mensagem de esperança, se a esperança estiver em nós. Se a amargura não derrotar essa esperança. Tenha fé em Deus, levante a sua cabeça, prossiga adiante, cumprindo todo o bom propósito de Deus para a sua vida. O Senhor reina, o Senhor vive, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória sempre seja dada a ele. Nessa estranha providência, Deus seja adorado, Deus seja exaltado. No momento certo, não importa se precisarmos passar 2 anos de prisão, ilustrando a situação de José. Não importa o que nos vai acontecer. O que importa é que nós não podemos permitir que a amargura domine o nosso coração. Precisamos vencê-la pela fé na palavra de Deus. Precisamos não abrir mão dessa palavra. Deus tem nos dado essa palavra por dias, semanas, meses e anos. E agora é a hora de nós a colocarmos em prática como nunca a colocamos. Precisamos olhar para tudo o que está nos cercando, para tudo o que está acontecendo, com base em tudo o que Deus nos está dizendo ou já nos tem dito através da sua palavra. É um bom momento para praticarmos tudo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos praticantes, não ouvintes esquecidos, mas praticantes da boa palavra de Deus. Deus é bom. Deus cumprirá todo o seu propósito na nossa vida e no mundo. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te louvamos. Nós bendizemos o seu nome, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus, não há outro diante do Senhor. Só o Senhor é Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te louvamos por sua bondade para conosco, nós te louvamos por todo o seu cuidado, dia após dia, momento após momento. O Senhor tem cuidado de nós de maneira especial e tem conduzido a história da maneira como o Senhor mesmo já nos disse antecipadamente. Meu Deus, nos ajuda a compreender as estranhas providências do Senhor. Para isso, trazendo à nossa memória tudo o que nós temos visto em sua palavra. Muito obrigado, porque essa palavra preciosa, viva, ela tem alimentado o nosso coração durante muito tempo. E ela, arraigada em nós, agora há de fazer toda a diferença. Que nós nos lembremos da sua promessa, que nós nos lembremos de quem o Senhor é e que nós nos firmemos na certeza de que a sua mão dirige a história. Todas as coisas estão sob o seu controle. Mais uma vez nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Ainda, meu Deus, quero interceder por meus irmãos que estão vivendo momentos intensos de dor que se prolongam por muito tempo. Enfermidades, privações, dificuldades de relacionamento. Não sei quais são as dificuldades individuais, mas o Senhor certamente tem o controle sobre cada uma delas. E o Senhor sabe muito bem o ponto em que cada um se encontra nesse momento. Eu peço que a sua boa mão os ampare, meu Deus, que o Senhor traga o conforto da sua presença e da sua proteção nesse momento. Que o Senhor os cerque com a sua bênção e com a sua proteção e que eles encontrem refúgio debaixo das suas mãos. Que a sua face brilhe sobre a vida dos nossos irmãos e que eles encontrem a esperança na sua presença. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nossas vidas. Sobre cada um de nós que está aqui, meu Deus, sobre a sua igreja e sobre o teu povo, em toda a face da terra, levanta sobre nós o seu rosto. Dá-nos a sua preciosa paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe
Encha o seu coração de esperança, remova toda a amargura para a sua alegria e para a glória do louvor dele. Em nome de Jesus.